Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje nós vamos gravar esse vídeo a respeito da crise da República de Weimar, ou seja, o processo que levou à ascensão dos nazistas de Hitler ao poder. Vamos compartilhar imediatamente aqui a tela para a gente poder avançar. Compartilhando aqui. Então, nós vimos, né, depois de um primeiro momento, né, do pós-Primeira Guerra Mundial, a crise na Alemanha, a fuga do Kaiser, a queda da monarquia, proclamação da República, a tentativa do grupo espartaquista de fazer uma revolução que levasse diretamente o socialismo ao poder, com base à ideia dos soviets, né? Tudo isso, e essa revolução reprimida, aquela onda inicial, né? Ao final da guerra, novembro de 1918, já em janeiro de 19, essa tentativa revolucionária mostrando essa instabilidade na Alemanha. Por outro lado, as consequências do Tratado de Versalhes, a humilhação alemã, gerou o mito nacionalista da punhalada nas costas e a dura crítica desses setores nacionalistas, do qual o Partido Nazista é um minúsculo grupo no primeiro momento, fundado em 1920, acusando a República de ser traidora da sociedade alemã, traidora da nação alemã. E uma geração marcada pela guerra, em que a questão da violência é um elemento, enfim, importante na composição das lutas políticas, das divergências resolvidas dessa forma. O exército alemão dissolvido, os soldados que retornam para casa, os militares que retornam para casa, muitos deles que formaram aquela solidariedade do campo de batalha, da trincheira, quase que uma irmandade, né, se reúnem em milícias para, diante do processo que eles consideram de dissolução da ordem da Alemanha, garantir essa ordem. Então, essas milícias, esses Freikorps, cada um comandado por um oficial, ex-oficial do exército, na verdade, porque o exército alemão tinha sido dissolvido praticamente após a Primeira Guerra, ao final da guerra, e em Versalhes a ordem, a decisão foi que a Alemanha não poderia ter um exército de mais de 100 mil homens, isso, esses oficiais, esses soldados se reuniam como milícias, como poder paralelo para fazer esse trabalho, né, entre aspas, trabalho de repressão aos movimentos, né, de esquerda, aos movimentos que ameaçavam aquilo que eles consideravam a ordem na Alemanha, que deveria se instalar na Alemanha. Vamos avançar. E, então, repetindo, recolocando, desde que a República de Weimar se instituiu na crise do pós-guerra, vivenciou, desde o primeiro momento, um período de fortíssima instabilidade econômica, política e social. Os anos de 1919 a 1923 assistiram na Alemanha a uma série de tentativas de grupos radicais, à direita e à esquerda, de tomarem o poder, tá? Não aceitando, no caso dos grupos nacionalistas, a República, proclamada e governada pelos social-democratas, como a traidora, repito, do exército alemão, né, que estava vencendo a guerra, o mito da punhalada nas costas que os nacionalistas desenvolveram, é isso, e que, portanto, é uma república que não deve continuar existindo. Do lado dos comunistas, a Liga de Espartacos, boa parte delas sobreviventes, formaram o Partido Comunista da Alemanha, continuando com a sua tese, né, de tomada do poder pela via revolucionária do modelo da Terceira Internacional. Então, é exatamente isso. A República de Weimar, o nome dado, né, a esse regime alemão, que durou de 1919 a 1933, ele vem do nome da cidade, onde, em 1919, uma Assembleia Constituinte elaborou a Constituição Alemã, a primeira Constituição Alemã republicana, como foi na cidade de Weimar, que eles se reuniram, o nome passou a ser República de Weimar. E é interessante vocês perceberem aqui
né, essa série de tentativas, à direita, o putsch do general Kapp, um general do exército, que tentou um golpe militar para derrubar a República Social Democrata, implantar uma ditadura nacionalista, e o putsch nazista de 1923, a primeira aparição do Partido Nazista em termos nacionais, é o momento em que putsch significa golpe fracassado, tá? O golpe armado dos nazistas de tomar o poder na cidade de Munique, tomar a prefeitura, fracassa, Hitler, né, inclusive é preso, vai ser condenado por um tribunal a 5 anos de prisão, cumprirá menos de um ano, e na prisão vai escrever o livro dele, Mein Kampf, mas isso é uma questão a gente vai ver posteriormente. E, do outro lado, as tentativas comunistas, né, de novo em Berlim, em 1921, e a tentativa em 23 de uma revolução em Hamburgo. Tá? Então, reparem, os dois lados do espectro político mais radicalizado, direita e esquerda, não aceitando a ordem que a República de Weimar, os social-democratas, os partidos de centro alemão, o Zentrum católico, queriam, né, confirmar, queriam garantir. E em 1923, houve um processo que acelerou mais ainda essa crise. Né? O governo da República de Weimar não cumpriu algumas das determinações do Tratado de Versalhes. E o governo francês, então, usou um expediente que o tratado permitia, que, ao não cumprir determinadas decisões de Versalhes, os franceses poderiam ocupar militarmente a região alemã do Ruhr, que é a região de minas de carvão, uma região carbonífera muito importante, um carvão de excelente qualidade, fundamental para a indústria siderúrgica. E essas tropas francesas, então, ocuparam o Ruhr. A reação dos mineiros alemães, os trabalhadores das minas, foi fazer uma greve de não trabalhar para não extrair o carvão para os franceses. E o governo alemão da República de Weimar apoiou a greve dos mineiros e garantiu o pagamento dos mineiros, né, que seria feito de qualquer maneira, o que levou o governo a emitir moeda em maior quantidade. Bem, e os franceses responderam da seguinte maneira: então vamos trazer mineiros da França, mineiros da Bélgica, e eles vão trabalhar nas minas. A resistência passiva alemã, como foi chamada, ela não funcionou, mas essa situação levou a um processo de hiperinflação na Alemanha. Vou mostrar aqui, tá, esse processo de hiperinflação, tá, nesse pequeno texto que eu tirei do livro Camille Leitão, que fala do processo da hiperinflação brasileira. Tá? O texto diz: era uma vez na Alemanha, um homem senta num restaurante alemão em 1923, pede um café, é informado que custaria 5.000 marcos. Depois toma outro café. Ao pagar, recebe a conta, 14.000 marcos. Diante do espanto, a explicação: deveria ter pedido os 2 cafés na mesma hora. Entre um e outro pedido, o preço tinha subido. Significa que o primeiro café custou 5.000, o segundo café, vamos supor aí, 1 hora depois, passava a custar 9.000 marcos. Perfeito? Era um anônimo alemão vivendo o sofrimento diário e insólito cotidiano da hiperinflação, que devastou a economia, a autoestima e a nascente experiência democrática da Alemanha nos anos de 1920, a República de Weimar. Essa experiência democrática. Dos seus escombros nasceu uma nova força política, da qual o mundo jamais se esqueceria: o nazismo. Então, não é que imediatamente, depois do processo de hiperinflação, nós vamos ver, o nazismo chegou ao poder. Mas reparem que o processo de hiperinflação é terrível na Alemanha. Em janeiro de 1919, com um marco alemão, 170 marcos alemães compravam 1 onça-troy de ouro. Já sabemos que onça-troy é uma unidade de peso, não é isso? E 1 onça-troy equivale a mais ou menos 36 gramas de ouro, um pouquinho menos. Ora, 170 marcos por 1 onça-troy em janeiro de 1919. Quando você chega em setembro, então vamos colocar aqui para arredondar, 500, tudo bem? Aí você vai avançando. Quando você chegou em novembro de 1923, quando a crise, né, começa, a hiperinflação ela se acelera com a questão da ocupação do Ruhr e da greve, tá? Ela chegou
aqui, vamos lá, mil, milhão, bilhão, 6 trilhões, 631.749 marcos para comprar uma onça Troy de ouro. E aqui em novembro, 30 de novembro, 87 quatrilhões de marcos para comprar a mesma onça Troy. Aqui do lado, o percentual, né, do processo da inflação. Em outubro de 1923, a inflação alemã, no mês de outubro, foi de 29.607% naquele mês. Ora, isso aqui são números absurdos, isso significa só uma coisa: a moeda desapareceu, a moeda não tem mais valor nenhum, as pessoas vão usar as cédulas, crianças, para brincar com pacotes de marcos alemães, como se fosse, sei lá, tijolinhos de construção, Lego, não sei o que, essa mulher utilizando para alimentar o fogo do fogão, para cozinhar o alimento da família, uma nota de 1 bilhão de marcos que circulava. Então, vamos pensar, se nós tivéssemos na nossa carteira uma nota de 1 bilhão de reais, isso significaria só uma coisa, tá? Que o real não tem valor nenhum. Então, diante dessa situação, tudo bem, o governo dos Estados Unidos, o próprio governo britânico, e houve até o convencimento, no final das contas, do governo francês, de que essa situação caótica na Alemanha, que poderia levar a grupos radicais tomarem o poder, porque o radicalismo ganha força em momentos de crise. Quando a economia vai bem, ninguém critica o governo, ao contrário, as oposições perdem força, e principalmente os grupos radicais. A Alemanha era um país muito importante no centro da Europa para ser deixado nessa onda de crise. Então, o governo britânico, o governo norte-americano, pressionaram o governo francês, que retirou as tropas do Ruhr, acabou com a ocupação, e o governo norte-americano então formulou um plano em que investidores privados norte-americanos seriam estimulados a colocar seus investimentos na economia alemã. É o chamado Plano Davis. O Plano Davis é uma forte entrada, repito, de capitais privados norte-americanos, bancos, investidores na indústria, etc., que colocam seus recursos, colocam seus capitais para a economia alemã. Isso vai gerando o retorno da atividade econômica, a volta do emprego, a taxa de desemprego cai de forma acelerada, e a partir daí uma estabilização monetária, aquele processo de hiperinflação deixa de existir, surge uma nova moeda, o marco ouro, e a República de Weimar assiste uma retomada do crescimento econômico. O plano Davis duraria até 1928, quando ele estava terminando, foi pensado um plano substitutivo, que seria o plano Young. Nós já vamos ver, né? O plano Young ele não vai ser executado porque a crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, não permitiu essa segunda parte desse plano de recuperação econômica, desse plano de ajuda econômica. Enquanto isso, os comunistas, reunidos na Terceira Internacional, com sede em Moscou, Internacional, aquela organização que reunia todos os partidos comunistas do mundo, em 1928 realizaram um congresso, o 6º Congresso da Internacional Comunista. Congresso significa representantes de partidos comunistas de todo o mundo mandaram seus delegados a Moscou para, nessa assembleia, nesse congresso, discutirem, avaliarem a conjuntura internacional, a conjuntura dos seus países, e aí formularem propostas de ação. E a grande discussão, o tema principal foi o tema: qual o principal inimigo da Revolução Comunista Mundial, já que a Internacional se colocava como quartel-general da Revolução Comunista Mundial. E a resposta dada pelos delegados desse congresso foi que o principal inimigo eram os partidos social-democratas, os partidos socialistas dos diversos países. Ou seja, o principal inimigo não era o fascismo. O principal inimigo era uma corrente de esquerda, a social-democracia, os socialistas da Segunda Internacional, que seriam os inimigos fundamentais da Revolução Comunista. Por quê? Da onde vinha a explicação? Porque os comunistas diziam que um fascista ele não engana ninguém. Um fascista é um fascista. Um operário não vai se deixar iludir pela fala do fascista, pelo discurso fascista. Enquanto que operários são iludidos pelo discurso social-democrata, pelo discurso socialista.
porque esses são lobos em peles de cordeiro. Foi essa metáfora utilizada. Eles enganam a classe operária, eles dizem que querem um projeto socialista, mas, na verdade, eles defendem o capitalismo. Essa tese, evidentemente, divide as esquerdas. Ou seja, o Partido Comunista, em todos os países, tem como foco na sua ação a crítica dura, o ataque duro, não ao fascismo, mas sim aos socialistas, aos social-democratas. Perguntado sobre isso, o líder do comunismo alemão, Thälmann, ele respondeu em 1932, quando havia uma disputa para a presidência, e se Hitler vencer a eleição para a presidência da República, se houver um governo nazista, ele respondeu da seguinte maneira: isso vai ser a melhor coisa que pode acontecer para a Alemanha, porque a classe operária alemã não vai aceitar um governo nazista, não vai aceitar Hitler no poder. E ele diz, completa, não vai durar 3 dias um governo nazista. E a frase que ele cunhou, um governo nazista é a antessala da Revolução Comunista na Alemanha. Ora, isso foi completamente equivocado. Tudo bem, tá? O governo de Hitler não foi o Reich dos 1000 anos prometidos, mas também não durou 3 dias, ao contrário, durou 12 anos. E os comunistas pagaram caro, né, por essa política. Tá? Reparem, a ideia da divisão das esquerdas, enquanto as esquerdas se dividiam, os setores nacionalistas todos se fechavam em torno ao Partido Nazista, que se tornou no processo, né, o mais forte desse campo, desse espectro político eleitoral, tudo bem? E determinados grupos conservadores também, com medo da Revolução Comunista na Alemanha, passaram a ser financiadores dos nazistas, que se tornaram o maior partido da Alemanha no início da década de 30. E a razão para isso? Quer dizer, estamos montando aqui um quadro geral. A razão principal, a crise de 29, que eu citei há pouco, não é isso? Impede a continuidade dos planos de recuperação econômica de Weimar, o retorno do desemprego, a inflação que avança outra vez, e a memória da inflação de 23 estava muito presente na cabeça da população alemã, das camadas médias, etc., que viram perder praticamente todas as suas poupanças, toda a sua segurança, e buscaram no nazismo essa segurança. Sabemos que nas crises os partidos radicais crescem. Então vamos ver aqui um gráfico dos votos dos nazistas. Reparem, em 1928, na última eleição, antes da crise e agora depois da crise. Tudo bem? O gráfico aqui, o traço negro, é o traço dos nazistas. Como eles vão crescendo em número de votos, tá certo? De menos de 2 milhões, né, em 1928 para praticamente 14 milhões em julho de 1932. Aqui em termos de deputados no parlamento. Enquanto ainda havia os reflexos da hiperinflação, 32 cadeiras, aí com a recuperação econômica, 14, e depois 12, mas vem a crise, se torna o segundo maior partido, com 107 deputados, em julho de 32 é o maior partido em termos de deputados no parlamento, nessas eleições de 32 e depois março de 33, já com Hitler no poder. Perfeito? A partir desse fato, né, Hitler foi nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg em 30 de janeiro de 1933. Temos aqui a Marcha da Vitória das SA, das milícias, das tropas de assalto, os camisas pardas do nazismo, e Hitler, então, cumprimentando já como chanceler o presidente Hindenburg, que era um general, herói de guerra, nacionalista, tudo bem, que o nomeou, enfim, chanceler. Então, mais uma vez, só para recordar, Hitler chegou ao poder pela via legal, pela via constitucional, assim como Mussolini tinha feito na Itália em 1922, certo? Com isso, eu encerro aqui essa apresentação, tudo bem, essa aula. Espero que todos estejam bem, né? E faremos, né, outros vídeos aí em breve. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela paciência. Tá? Um abraço.